71. Martial Arts System. Capítulo 361, Retornando. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando 2 dias depois. Em Coldland. Eles ainda estão aqui. Azura disse com ódio enquanto Ali e Shiro entravam no novo bairro. A primeira coisa que viram foi uma multidão de repórteres cercando uma mansão vazia e escura. Azura e Shiro deixaram Glazeland ontem e tiveram que caminhar porque as estradas ainda estavam cobertas de neve. Eles não se apressaram e se moveram em um ritmo tranquilo. Quando a noite chegou, eles passaram a noite em uma caverna próxima que encontraram, mas mesmo que o tempo estivesse frio, Shiro encontrou um método excelente para se manter aquecido durante seu tempo sozinho. Depois que o sol nasceu, eles continuaram sua jornada e chegaram a Coldland algumas horas depois. Eles foram direto para o novo bairro e, quando viram o que estava acontecendo, ficaram furiosos. Os repórteres estavam tomando uma xícara de café e rindo uns com os outros enquanto a Lena estava sozinha na mansão, lamentando a perda de Abyss, enquanto o riso ecoava em seus ouvidos. Azura deu um passo à frente e planejou afugentar os repórteres, mas foi impedida por Shiro. Ela virou a cabeça e olhou com uma expressão interrogativa. Shiro balançou a cabeça. Isso lhes daria outro furo. A filha do falecido Abyss fica furiosa. Azura mordeu o lábio e olhou com ódio para os repórteres, mas então sentiu a mão quente de Shiro. Vamos. Ele disse e começou a caminhar em direção aos repórteres enquanto sua mão estava presa à de Azura. Logo, os repórteres ouviram os passos, e a maioria deles não se importou, mas alguns olharam e logo seus olhos se arregalaram em choque. Olha! Um dos repórteres gritou e apontou na direção deles. Como bonecos mecânicos, todos viraram a cabeça ao mesmo tempo e viram 2 figuras se aproximando. Shiro e Azura nem conseguiram chegar aos portões antes de serem cercados por repórteres cujos olhos estavam vermelhos depois de verem Shiro, que estava desaparecido por razões desconhecidas. Shiro, onde você estava? Um dos repórteres perguntou gritando e quase empurrou o microfone na boca de Shiro. Tapa. Shiro deu um tapa no microfone, quebrando-o em centenas de pequenos pedaços. Ah! O repórter gritou e gritou ansiosamente. Depressa, me dê outro. Ele logo pegou outro microfone e continuou fazendo perguntas. Mas ele não era o único que fazia perguntas. Dezenas de repórteres estavam lá, e todas as suas vozes se sobrepunham. Onde você esteve? Você sabe o que aconteceu com o Abyss? Você foi responsável pela morte dele? Você não estava em Coldland quando o Abyss morreu, e misteriosamente reapareceu após sua morte. Pode nos contar o motivo do seu desaparecimento repentino? Você vai romper o noivado com a senhorita Azura depois que Abyss morrer? Qual é a sua opinião sobre a morte dele? Shiro empurrou para o lado os repórteres que estavam no caminho e, passo a passo, eles chegaram aos portões de metal. Ele empurrou os portões e permitiu que Azura entrasse antes de entrar e fechá-los. A multidão de repórteres tentou abrir os portões, mas sem sucesso. Responda uma das perguntas. Gritou um repórter, cujo rosto estava pressionado contra os portões de metal. Shiro olhou para Azura, cujo rosto estava pálido como se ela tivesse corrido uma maratona. Ele fez sinal para que ela entrasse na mansão. Azura sentiu o trêmulo e entrou na mansão. A primeira coisa que ela fez foi ir encontrar sua mãe. Tudo bem, uma pergunta. Shiro disse friamente e olhou diretamente para o repórter. O repórter usava óculos, tinha um bigode aparado e um corte de cabelo elegante. Ele parecia emocionado por ter conseguido ser o único a fazer uma pergunta, enquanto outros repórteres não tiveram outra escolha a não ser cerrar os dentes e aproximar os microfones para obter a resposta de Shiro na fita. Você sabe o que aconteceu com Abyss? Ele perguntou e empurrou o microfone através das barras de metal até que ele estivesse bem na frente de Shiro. Todos esperaram pacientemente por sua resposta. Shiro olhou para mais de uma dúzia de microfones à sua frente com o mesmo olhar frio. Bem, assim que Shiro abriu a boca, todos os repórteres ficaram tensos e prontos para uma notícia. Como diabos eu vou saber? Depois de ouvir suas palavras, todos os repórteres quase deixaram cair seus microfones. Pare de mentir. O repórter que fez a pergunta gritou. Então,
Você está dizendo que vocês dois não estavam em Coldland por causa de algum tipo de coincidência assustadora. E ninguém parecia saber do seu paradeiro, certo? Isso mesmo. Ichiro assentiu. Na verdade, foram duas perguntas. Então, para ser justo, posso fazer uma pergunta também? O repórter cerrou os dentes e não acreditou em nenhuma palavra do que o jovem disse. Vocês podem ir embora. Ichiro fez suas próprias perguntas, e a maioria dos repórteres pareceu atordoada antes de alguns começarem a rir e dar risadinhas. Não antes de sabermos a verdade, gritou o repórter. Você não merece a verdade. Ichiro disse e deu um passo para trás. Você pode ficar aqui, eu não me importo, mas à noite, a temperatura vai cair para menos 30 graus Celsius, então boa sorte. Ele deixou para trás um grupo atordoado de repórteres, que já estavam sentindo frio, mas se as palavras de Ichiro fossem verdade, eles terão uma noite dolorosa pela frente. Ichiro entrou na mansão e ouviu sons distintos de conversas vindos do andar de cima. Ele tirou o casaco e os sapatos antes de correr para o andar de cima. Ao chegar ao segundo andar, ele viu a luz vindo debaixo de uma das portas, enquanto as outras estavam escuras. A porta estava entreaberta, e o som de conversas vinha de lá. Ichiro empurrou a porta lentamente e entrou em uma sala onde Azura e Helena foram vistas sentadas no chão. Havia um pequeno altar na frente deles, com velas e uma imagem do abismo no meio. Azura e Helena viraram lentamente a cabeça e viram Ichiro entrando. Você está de volta. Helena disse com um sorriso fraco. Era o primeiro sorriso que ela tinha desde a notícia da morte de Abyss. Estou de volta. Ichiro respondeu e sentou-se ao lado de Helena, que agora estava sentada no centro. Você pode me dizer o que aconteceu? Helena perguntou com um olhar cansado. Ichiro assentiu e começou a contar tudo o que aconteceu, mas deixou alguns detalhes de fora. Martial Arts System. Capítulo 362. Dissolvido várias horas depois. A noite amanheceu. 3 figuras estavam sentadas em frente à lareira na sala de estar. Helena e Azura estavam debaixo do mesmo cobertor, parecendo 2 irmãs. Ichiro, por outro lado, estava no celular, rolando as milhares de mensagens que tinha. Até os pais dele enviaram mensagens e ficaram preocupados depois que ele não respondeu, porque ele geralmente responde em um dia. Ele levou quase 1 hora para responder a todas as mensagens e, quando terminou, finalmente pôde relaxar. Ele deu uma olhada para fora da mansão, e a área ao redor dos portões de metal estava vazia. Ichiro bufou e virou a cabeça. Mesmo que os repórteres tenham ouvido seu aviso, eles voltarão amanhã. Helena, que mal conseguiu pregar o olho na semana passada, finalmente adormeceu, com a cabeça apoiada no ombro da filha. Ichiro coçou a cabeça e observou o fogo tremeluzir na lareira, enviando uma onda de calor diretamente para ele. Ele quase não teve tempo para relaxar desde que deixou a área e foi até Damil, mas agora, em frente à lareira, ele finalmente teve tempo de gastar a capacidade do seu cérebro pensando em outra coisa além de melhorar sua força e sobrevivência. Primeiro, ele se lembrou da missão secreta que havia completado e planejou descobrir mais sobre ela, mas decidiu fazer isso mais tarde. Ichiro, você está bem? Azura perguntou depois de ver seu namorado sonhando acordado como se seu foco estivesse em outra coisa. Sim. Ichiro moveu os dedos dos pés e puxou a cabeça para trás, para poder olhar para o teto. Só estou pensando em coisas. Sobre seu estilo de ferro. Ela perguntou num sussurro, tentando fazer tudo o que podia para não acordar sua mãe, que finalmente conseguiu relaxar e dormir. Embora parecesse que Azura era a única preocupada com a segurança de Ichiro, isso não era verdade. Os pensamentos da morte de Ichiro mortificaram Helena. Ela sabe que Abyss nunca deixaria nada de errado acontecer com eles, e se Ichiro realmente morresse, ela sabe que Abyss não seria capaz de descansar na vida após a morte. Além disso, Ichiro salvou a vida dela, então ela deve muito a ele e acabou gostando bastante dele. Se ele realmente morresse, nada mais seria o mesmo. Azura cairia em um poço de depressão e não tinha certeza se conseguiria sair dele. Mesmo que sua obsessão possa ser doentia, Helena sabe que foi apenas uma fase em sua vida e que vai passar. Como sua obsessão. Abyss disse uma vez que poderia ser algo sobre sua linhagem secreta que causou tal obsessão doentia, mas era apenas um palpite e não havia como saber qual era o motivo. Pode ser como diz o ditado, tal mãe, tal filha. Ela estava preocupada que Azura estivesse assim por causa dela,
Mas pelo menos estava aliviada que Ishiro não a odiasse por isso. Mas ela também notou que ele tinha algumas tendências obsessivas, mas ela achava que era apenas sua imaginação. Atualmente, Alena estava sonhando com sua vida antes de conhecer Abyss. A vida, que era tão simples, mas tudo mudou da maneira mais estranha possível. Ishiro, após ouvir o sussurro de Azura, respondeu, não. O estilo de ferro pode esperar, assim como melhorar minha força. Azura sentiu e deu um tapinha no local ao lado dela. Venha. Ishiro foi na ponta dos pés até ela e sentou-se ao seu lado. Ela colocou a mão em seus ombros largos e inalou seu cheiro. Ah! Eu me pergunto que tipo de família teremos. Os olhos de Ishiro quase saltaram das órbitas, se é certo. Azura fez becinho e deu um tapinha brincalhão na coxa dele. Você pode pelo menos agir como se quisesse ter filhos. Bem. Ele esfregou a testa e ficou genuinamente sem palavras. Por que você não quer nenhum? Ela perguntou, imaginando por que ele parecia não gostar da ideia de ter filhos. Suspiro. Ishiro suspirou e respondeu, acho que eu seria um pai horrível, estando ausente o tempo todo e nunca presente. Azura levantou a cabeça ligeiramente e sussurrou, mentirosa. Ishiro franziu os lábios e não quis contar o verdadeiro motivo. Foi uma experiência muito embaraçosa, que ele gostaria de esquecer, mas não conseguiu, mesmo depois de várias décadas. Azura não insistiu mais e ajudou Alena a se deitar no chão. Ela tirou o cobertor e cobriu o corpo da mãe com ele. Ao ver o rosto cansado de sua mãe, ela se lembrou do quanto amava Abyss, mesmo que o relacionamento deles fosse muito difícil. Eu me pergunto, será que ela vai superar isso algum dia? Azura sussurrou e moveu a franja de Alena para o lado para que ela pudesse ver seus olhos fechados. Leva tempo, mas ela vai superar a dor, como quando agia alegremente quando estava acamada em agonia. Azura sentiu e perguntou, o que você planeja fazer de agora em diante? Ishiro cruzou os braços e deu de ombros, não tenho certeza. Acho que vou tirar uma licença da escola. Acho que consigo com bastante facilidade. Você ouviu o que aconteceu na escola? Azura perguntou, mas então se lembrou de que não havia como ele saber. O que aconteceu? Ishiro perguntou. Bem, o clube de artes marciais perdeu o financiamento, e o diretor praticamente o dissolveu, embora não oficialmente. Por que ele faria isso? Ishiro perguntou franzindo a testa. Bem, ele perdeu as esperanças no clube de artes marciais e deu uma entrevista coletiva, etc., dizendo que se concentraria com o diretor da Inshow Oficol para melhorar o clube de artes marciais e talvez concorrer ao campeonato, mas dessa vez com uma escola diferente. Ishiro balançou a cabeça, tão tacanho. Azura sentiu vigorosamente, você e o resto dos 6 destruirão todos em 2 anos. Não em 2. Ishiro sorriu e disse com confiança, na próxima batalha das cidades, venceremos e entraremos na batalha dos países, onde destruiremos todos. Vocês têm certeza de que conseguem? Perguntou Azura, mas ela tinha fé cega em Ishiro e sabia que ele poderia fazer qualquer coisa. Sim. Ishiro respondeu e sorriu, Michael e o resto. Talvez nem precisem da minha ajuda para vencer, eles são gênios à sua maneira, mas talvez eu também tenha um papel a desempenhar. Martial Arts System. Capítulo 363. Detector de mentiras. No dia seguinte, Ishiro foi para a escola de luta para tirar uma licença. Depois que o diretor ficou bravo com o clube de artes marciais, ele não conseguiu obtê-lo dele, mas conseguiu um de Jiron, que tem o poder de dar um como treinador. Eles conversaram sobre o futuro, e Jiron não parecia muito confiante no campeonato, mas seria o suficiente se eles conseguissem derrotar a Inshow Oficol, o lugar onde os garotos ricos estudavam. Depois de terminar de falar com Jiron, Ishiro deixou a escola e não planejou retornar por um bom tempo. Seus resultados anteriores na Batalha das Cidades já garantiram que ele entrará pelo menos no 2º ano, e o diretor não pode fazer nada a respeito. Quando Ishiro retornou à mansão Nightseed, ela foi novamente cercada por ainda mais repórteres do que ontem. Eles ouviram sobre o reaparecimento de Ishiro e queriam saber o que ele pensava sobre a morte de Abyss. Mas ele não disse uma palavra e conseguiu entrar na mansão sem impedimentos. Pelas próximas 2 semanas, ele ficou na mansão com Azura e Alena e não teve necessidade alguma de sair da mansão. Eles tinham comida suficiente para sobreviver por alguns meses. Mas, quando a noite chegou, Ishiro saiu furtivamente e correu em direção ao hospital para olhar a Ether.
Ele esperava poder curá-lo com poções de cura, mas só para ter certeza, ele pediu ao sistema para examiná-lo porque ele não tinha moedas para comprar poções de cura. Mas, se as poções de cura puderem curá-lo, ele retornará à ilha congelada para tentar ganhar moedas. Depois que o sistema terminou os exames, ele recebeu uma notícia terrível. Ele precisaria de uma poção de cura lendária para curá-lo. O que quer que Adamas tenha feito com ele causou ferimentos graves que não poderiam ser curados normalmente. Ishiro teve que desistir por enquanto, mas ele se certificou de reunir moedas suficientes para curá-lo, mas isso precisava de tempo. Depois disso, ele voltou para a mansão e não saiu mais. Durante todo o mês de novembro, ele permaneceu treinando e conseguiu aumentar um pouco suas estatísticas. Até agora, ele melhorou bastante sua força com a ajuda do sistema, mas isso não significa que ele não consiga fazer isso sozinho. Ninguém mais tem sistemas, e eles podem chegar ao Martial King acima. Ishiro tinha certeza de que conseguiria, mas isso levaria muito mais tempo. Logo chegou dezembro. Os repórteres ainda estavam aglomerados ao redor da mansão Nixid e não pareciam ter intenção de sair. As notícias sobre a morte de Abyss não morreram, em vez disso, aumentaram. O governo também ouviu sobre a sobrevivência de Shiro, o que deixou a maioria dos superiores furiosos, mas eles tinham que saber o que ele sabia. No dia 2 de dezembro, o pessoal do governo chegou à mansão Nixid para conversar com Ishiro. Se eles acham que ele sabe de alguma coisa, eles o aniquilarão. Mas, se ele não fizer isso, eles o deixarão viver, mas muito provavelmente, eles mudarão seu nível de ameaça. Os níveis de ameaça do governo vão de rank F até rank Deus. Abaixo do nível de Deus estavam SSS, SS e S. Abaixo de S estavam A, B, C, D, e I e F. Ninguém sabia, mas Abyss era a primeira ameaça de nível Deus em seu sistema, mas eles não revelaram porque isso causaria explosões, e muito ódio seria direcionado ao governo. Se eles tratassem a esperança da humanidade como uma ameaça, seria muito insultuoso. Às 13 horas o pessoal do governo chegou. Havia, no total, 5 homens com ternos pretos e uma aura mortal ao redor deles. Assim que os repórteres os viram, eles se afastaram e não os perturbaram enquanto eles entravam na mansão Nixid. Rudemente e arrogantemente, eles empurraram a porta e entraram na mansão, deixando um rastro de pegadas de neve para trás. Eles viram a mansão escura e vazia, mas podiam sentir presenças vindas dos outros andares. Meu nome é Malcolm, e estou aqui como representante do governo. Apareça. Malcolm, um homem de cabelos pretos escuros e terno preto com óculos de sol igualmente escuros, gritou. Ele tinha estatura musculosa. Seus músculos salientes não podiam ser escondidos sob as roupas e, por baixo dos óculos escuros pretos, seus olhos de aparência assustadora quase podiam ser vistos. Ele desabotou as mangas, foi até a sala com os outros agentes e sentou-se ao redor do sofá sem se importar se eles fariam bagunça. Malcolm colocou os pés em cima da mesa, o que fez com que a neve na sola dos seus sapatos se espalhasse pela mesa. Ranger logo, passos surgiram na escada e, lentamente, alguém estava descendo as escadas. Malcolm olhou na direção das escadas e logo um jovem de cabelos pretos apareceu. Ele tinha o rosto suado e a camisa encharcada de suor, quase transparente. Ishiro viu os agentes de terno preto sentados no sofá, sem deixar espaço para sentar. Kurogami Ishiro, certo? Malcolm perguntou enquanto outros 4 agentes estreitavam os olhos e aumentavam a pressão. Eles pensaram que isso faria Ishiro cair de joelhos, mas ele continuou de pé calmamente, sem sinais de dor. Ishiro colocou a mão no bolso e pegou um guardanapo, que usou para enxugar o suor. Responda-me, gritou Malcolm, o que fez as janelas tremerem. Estou, respondeu Ishiro depois de terminar de enxugar o suor. Temos perguntas, por favor, responda com sinceridade. Malcolm estalou os dedos, e um agente de terno preto ao lado dele tirou um dispositivo da bolsa e o colocou gentilmente sobre a mesa. Este é um detector de mentiras. Ele ficará vermelho se alguém mentir nesta sala, disse Malcolm e apertou um botão, fazendo com que o detector de mentiras quadrado mudasse de preto para verde. Ishiro assentiu e pegou uma cadeira na sala de jantar, que arrastou até a sala de estar. Ele sentou-se na cadeira macia e acolchoada. Seu corpo exausto relaxou instantaneamente. Onde estão as mulheres do lado noturno? Malcolm perguntou.
Porque elas não estão aqui. Eles estão lá em cima, e essa reunião não era sobre mim? Ishiro fez uma contrapergunta. Malcolm olhou para o detector de mentiras, que permaneceu verde, o que significava que ele estava falando a verdade sobre a localização deles. É verdade, não precisamos deles, disse Malcolm e entrelaçou os dedos. Ishiro olhou para o detector de mentiras, que permaneceu verde. Talvez eu possa usar isso a meu favor. Um sorriso inocente apareceu em seu rosto enquanto ele começava a esperar pelas perguntas. Martial Arts System. Capítulo 364. Ishiro é honesto. Tilintar Malcolm tirou um gravador do bolso e apertou um pequeno botão na lateral. Vou gravar esta reunião, então seja respeitoso e consciente de suas palavras. Ele colocou o gravador na mesa e disse, agora, vamos começar, certo? Ishiro assentiu e estava sob intensa pressão. Os 4 agentes continuaram olhando para ele com olhos frios e aumentando a pressão a cada minuto. Você estava com Abyss no momento da morte dele? Malcolm perguntou e olhou para Ishiro com um olhar frio. Não, respondeu Ishiro, e todos na sala voltaram seus olhares para o detector de mentiras. O detector de mentiras ainda estava na cor verde. O detector de mentiras não detectou nenhuma mentira, disse Malcolm em direção ao gravador. Os 4 agentes relaxaram significativamente, mas continuaram aumentando a pressão sobre Ishiro. Você sabe como ele morreu? Malcolm fez a segunda pergunta. Não. Ishiro balançou a cabeça e olhou para o detector de mentiras que ainda estava verde. Ele não mentiu porque realmente não sabia que tinha morrido. Abyss poderia ter morrido de ataque cardíaco ou de queda do penhasco, ele não tinha ideia. É por isso que a pergunta de Malcolm não foi a melhor possível. Ele poderia ter perguntado se ele tinha algum palpite sobre como morreu. Então Ishiro ficaria em apuros. O detector de mentiras não detectou nenhuma mentira, disse Malcolm em direção ao gravador. Seu nome é realmente Malcolm? Ishiro perguntou de repente. Os agentes arregalaram os olhos, surpresos. Calhe a boca. Malcolm cuspiu com raiva. Eu sou quem está fazendo perguntas. Ishiro deu de ombros. Malcolm tinha veias saltando na testa, mas tentou fazer a seguinte pergunta o mais calmamente que pôde. Você sabe quem matou Abyss? O corpo de Ishiro congelou, o que foi detectado por todos. Responda. Malcolm disse impacientemente. Eu. Sim. Ishiro respondeu. Os agentes arregalaram os olhos em choque. Poucos deles sequer tocaram na arma que estava no coldre. Malcolm acenou com a mão para acalmar os agentes. Eles não podem matar Ishiro em plena luz do dia. Mas então... Bip. Um som alto surgiu na sala de estar, e o detector de mentiras verde ficou vermelho. Os olhos dos 4 agentes quase saltaram das órbitas. Malcolm franziu a testa. Qual é o significado disto? Ishiro tinha suor frio escorrendo pelas costas e gritou internamente. Que sorte! Eu realmente não sei se aquele bastardo matou Abyss ou não, então eu estava mentindo de alguma forma. Ele tentou parecer tranquilo. Eu queria ver se funcionava, mas acho que funciona. Ele deu de ombros com indiferença. Pare de brincar. Malcolm gritou, e o som ecoou por todos os cantos da mansão. No quarto de Azura, uma bela jovem estava sentada em sua cama com um laptop em seu colo. Ela usava uma camiseta justa e calças de yoga, que realçavam lindamente suas curvas. Seus cabelos sedosos haviam retornado, e a palidez e a sujeira em seu rosto já haviam desaparecido há muito tempo. Restava apenas uma pele bonita e macia. Ela aguçou os ouvidos depois que o grito alto surgiu. Suspiro. Ela sorriu ironicamente e logo continuou navegando pelo site do fã-clube de Shiro. Como namorada de Shiro, ela precisava saber se havia alguma louca atrás dele e conseguiu encontrar um site de fãs dedicado a ele, mas era bem pequeno atualmente, com apenas 100 membros. Ela conseguiu se infiltrar no site rapidamente e fez amizade com todos. Bom. HMPH. Azura ouviu um som alto vindo do andar de baixo. Fique quieto, eu estou trabalhando aqui. Ela resmungou e continuou seu trabalho de detetive. Na sala de estar, o punho de Malcolm estava soltando fumaça depois que ele bateu na mesa, que surpreendentemente não quebrou. Sua respiração estava ficando difícil, pois ele sentia vontade de estrangular o jovem. Os 4 agentes empalideceram e queriam acalmar o capitão, mas não adiantaria. Depois que Malcolm ficar bravo, não será fácil acalmá-lo. Pare de brincar.
Ele gritou enquanto olhava para o detector de mentiras vermelho à sua frente. Mais uma vez, Ishiro mentiu em sua resposta. Malcolm perguntou se ele sabia a identidade do agressor. Ishiro disse que sabia porque conhecia o pseudônimo deles, que era aqueles que estão se escondendo na escuridão. Mas ele não sabia a verdadeira identidade, e é por isso que foi classificado como mentira. Você deveria fazer perguntas mais precisas. Ishiro esfregou a testa e se perguntou se todos do governo eram idiotas sem cérebro. De agora em diante, fale a verdade. Malcolm pegou o seu caderno e começou a ler as perguntas que ainda não havia respondido. O voo 447 sofreu um acidente há algum tempo, e ouvimos dizer que você estava a bordo. Ishiro estreitou os olhos e assentiu. Malcolm continuou fazendo sua pergunta. Você sabe o que aconteceu com o avião? Ataque com míssil. Ele respondeu honestamente. Dessa vez, o detector de mentiras permaneceu verde. Malcolm e outros agentes ficaram sérios depois dessa revelação. Mas então, Ishiro continuou, foi no noticiário. Ele sorriu e viu o rosto de Malcolm ficando ainda mais vermelho. Os 4 agentes quase trocaram olhares e esqueceram que havia centenas de outros passageiros, além dos pilotos que revelaram o verdadeiro motivo do acidente. As estações de notícias, é claro, receberam a informação, e ela ficou no noticiário por várias semanas. Você sabe quem disparou os mísseis? Gritou Malcolm. Ishiro sorriu inocentemente e balançou a cabeça. Não. Ele não conhecia o indivíduo que apertou o botão que lançou os mísseis em sua direção, o que significa que ele não sabia. Malcolm respirou fundo e se levantou. Acho que terminamos aqui. Os outros 4 agentes se levantaram e estavam prontos para levar o detector de mentiras embora. Mas então, Ishiro perguntou rapidamente, seu nome verdadeiro é Malcolm? Sim. Malcolm gritou de volta, mas então o detector de mentiras começou a apitar. Bip. O detector de mentiras ficou vermelho. Levem isso embora. Malcolm gritou e saiu furioso da mansão. O resto dos agentes rapidamente fizeram as malas e deixaram a mansão, deixando para trás a sala de estar bagunçada. Ishiro sorriu inocentemente. Então, o nome dele não é Malcolm? Isso vai facilitar as coisas. Ele queria saber se era seu nome verdadeiro ou falso, e agora ele descobriu. A primeira fase do seu plano foi um sucesso. Foi a primeira fase de um plano que mudaria a área e iniciaria sua jornada para completar o primeiro destino. Martial Arts System. Capítulo 365. O teste algumas semanas depois. Na mansão Nixid. Dentro do quarto de Shiro. Um jovem de cabelos pretos estava sentado em uma cadeira de escritório de aparência confortável, com uma mesa de madeira à sua frente. Em sua mão, uma carta prateada foi vista. Ele continuou olhando para ela. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Um brilho de luz surgiu da janela, fazendo com que o cômodo anteriormente mal iluminado parecesse muito mais claro. Mas Ishiro não reagiu quando o cartão prateado refletiu a luz. O teste. Olhando para o texto no cartão, percebi que havia algum tipo de poder misterioso neles. Quanto mais ele olhava para o texto, mais ele queria participar do teste. Suspiro. Ele se recostou no encosto macio e acolchoado e olhou para fora da janela, onde uma multidão de repórteres estava reunida. A maioria dos repórteres parecia entediada, mas acreditavam que seriam promovidos se conseguissem comentários de Shiro ou das mulheres do Nixid. Mas, até agora, eles não os viram nem de longe há mais de um mês. Eles achavam que não conseguiriam ficar lá dentro para sempre. Suspiro. Droga. Ishiro colocou o cartão na mesa e pegou seu laptop. Seu olhar alternava entre o cartão e o laptop. Tocar ele começou a digitar rapidamente e logo apertou Enter. Logo, um mapa ficou visível na tela, com um ponto vermelho. Ishiro olhou para o ponto vermelho e levantou a sobrancelha, surpreso. Ele escreveu as coordenadas na barra de pesquisa e queria saber onde o teste seria realizado, mas o local o surpreendeu. Isso não só o surpreendeu, como também o fez querer fazer o teste. Já ouvi falar desse lugar antes. Ele usou o mouse e clicou 2 vezes no ponto vermelho, que mostrou uma imagem. Era a imagem de um templo. Templo dos Grã-Mestres. Ishiro se lembrou de Abyss falando sobre isso quando ele falou sobre os Grã-Mestres. O Templo dos Grandes Mestres não foi apenas o local de nascimento de muitos grandes mestres, mas também há relatos de que mais de 10 grandes mestres viveram lá como monges.
O templo estava localizado no oceano entre a área e o continente Mark, em uma ilha chamada a Ilha do Grão-Mestre. Agora faz sentido. Ele murmurou para si mesmo e se lembrou da pessoa que lhe deu o cartão. Ishiro usou o mouse e olhou para o mapa. Ele precisa ir para o outro país, onde pode pegar um barco que o levará até a Ilha do Grão-Mestre. Olhando para a data no cartão e a data atual, havia uma semana antes de começar. Ishiro fechou o laptop com um bam e pegou sua bolsa no guarda-roupa. Ele tomou uma decisão impulsiva e decidiu ir para lá, afinal. Ele tinha a sensação de que se perdesse, se arrependeria por muito tempo. Ranger uma porta se abriu em sua porta e Azura apareceu com um olhar curioso. O que você está fazendo? Ela pulou para perto de Ishiro e o viu colocando suas roupas dentro da bolsa. Ishiro pegou o cartão da cama e o entregou a Azura, que o pegou e olhou. O teste. Então você vai? Azura perguntou, e Ishiro assentiu em confirmação. Eba, uma viagem. Ela gritou com um olhar emocionado e começou a pular em direção à porta. Estou cansada de ficar aqui. Vou fazer as malas. Espere, você vem? Ishiro parou de fazer as malas e olhou para Azura, confuso. Azura parou de pular e se virou para olhar Ishiro nos olhos. Você já esqueceu? Esquecer o quê? Ishiro inclinou a cabeça com pontos de interrogação transparentes aparecendo acima dela. Estúpido, você prometeu que eu poderia ir com você. Azura mostrou o língua e saiu do quarto, e seu grito ecoou no corredor. Estou indo. Ishiro deu de ombros e não se importou. O teste não era um evento do submundo. Se fosse, ele nunca deixaria vir, mesmo que tivesse que acorrentá-la para impedi-la. Mas, como era um evento para a geração mais jovem, estava tudo bem. Logo sua mochila estava cheia, e ele usou o zíper para fechar a bolsa. Ufa! Ishiro voltou para o laptop e o abriu rapidamente. Ele foi comprar as passagens aéreas e lembrou para qual país deveria voar. Era para o país chamado Sealit. Não era um dos 4 principais países, mas era muito famoso por suas belas paisagens e comida deliciosa. Ishiro encomendou 2 ingressos. Ele usou o cartão dourado que recebeu da escola de luta quando chegou. Mas, depois das passagens aéreas, ele estará completamente falido. Ele não recebe mais apoio da escola e precisa encontrar outra maneira de sobreviver a partir de agora. Infelizmente, ele nem levou o cartão dourado para Damil. Isso poderia ter resolvido muitos de seus problemas. Ele olhou para o cartão dourado à sua frente e jogou fora. Agora ele estava completamente vazio de qualquer dinheiro e era completamente inútil dali em diante. Uma mensagem apareceu na tela informando que ele havia pedido os ingressos com sucesso. Ishiro fechou o laptop e o colocou dentro da bolsa. Ele saiu do quarto e foi direto para o andar de baixo, onde a Lena estava usando uma escova para limpar o chão sujo. Quando não havia mais empregados, todos os 3 tiveram que limpar a mansão, o que não era uma tarefa fácil. Bom dia, a Lena disse gentilmente e então viu Ishiro carregando uma bolsa. Você vai a algum lugar? Ela perguntou curiosamente. Sim, sinto muito por ter ido embora tão de repente, respondeu Ishiro, estando sozinho com ela e Azura. Ele se tornou muito próximo dela. Eles eram basicamente filho e mãe naquele momento. Oh! Ela sorriu ironicamente e olhou para cima. Azura deve estar fazendo birra. Bem, na verdade. Ele esfregou a testa, e ambos ouviram passos apressados vindos do andar de cima. Azura desceu correndo as escadas com uma bolsa rosa. Quando chegou perto de Shiro, ela abraçou o braço dele e sorriu para a mãe. Vamos em lua de mel. É? A Lena arregalou os olhos em choque e viu Ishiro balançando a cabeça. Oh, que bom para você. Ela recebeu o sinal de Ishiro e apenas sorriu gentilmente para a filha. Azura tinha um sorriso ainda mais largo. Espero que voltemos antes do ano novo. Ishiro olhou pela janela e disse, eu cuidarei dos repórteres para você. Eles já estão aqui há tempo suficiente. O que você está planejando fazer? A Lena e a Azura pareciam curiosas. Vou pedir para eles irem embora educadamente, respondeu Ishiro, e um toque de travessura apareceu em seus olhos. Martial Arts System. Capítulo 366. Contender of Test Ranger. Todos os repórteres aguçaram os ouvidos e, como animais famintos, voltaram os olhos injetados de sangue na direção do som. Pelas frestas dos portões de metal, eles viram um jovem vestindo roupas pesadas de inverno saindo de uma mansão. Seus rostos ficaram emocionados porque finalmente chegou a hora de suas promoções.
Ishiro, por favor, responda algumas perguntas. Senhor Kurogami, os rumores de que você assassinou Abi são verdadeiros? Ishiro, ouvimos dizer que você foi o principal motivo do incidente do voo 447. Isso é verdade? Apenas gritos e berros foram ouvidos enquanto os repórteres faziam centenas de perguntas em um intervalo de 10 segundos. Ishiro esfregou as orelhas e parou em frente aos portões de metal enquanto dezenas de microfones estavam diante dele. Ele tirou a franja do caminho dos olhos. O cabelo estava ficando mais longo, já chegando ao pescoço. Tudo bem, farei algumas perguntas, mas vocês têm que prometer que irão embora e nunca mais voltarão, está claro? Ishiro disse calmamente e viu os repórteres se entreolhando antes de concordarem. Eles não pareciam alguém em quem ele pudesse confiar, porque Ishiro havia aprendido que era impossível confiar nos repórteres. É por isso que ele se preparou para isso durante várias semanas. Ishiro abriu sua bolsa e tirou de lá um maço de papéis. Os repórteres franziram a testa e se perguntaram o que era aquilo. Cada um de vocês tem que escrever seu nome no papel. Ishiro empurrou os papéis para os repórteres e continuou, é um acordo escrito. Os repórteres fizeram caretas e debateram se deveriam continuar a incomodar Ishiro e as duas mulheres no Inticide para obter respostas, mas eles talvez tivessem que ficar ali por muito mais tempo, e nunca progrediriam em suas carreiras se passassem a vida inteira tentando obter respostas. Mas concordar com ele pode significar que eles não obterão uma resposta para todas as perguntas. Poucos repórteres se decidiram e anotaram seus nomes. Eles começaram a espalhar os papéis, e Ishiro continuou olhando como um falcão, e logo notou alguém que sorrateiramente não escreveu seu nome. Você. Ele apontou para o homem de cabelos castanhos e testa grande, parecendo muito furtivo com seus olhos minúsculos. Você não escreveu seu nome, disse Ishiro e cruzou os braços. Sim, disse o homem, e logo a atenção de todos estava nele. Então, onde está o papel onde você escreveu seu nome? Ishiro perguntou e viu que o homem estava sem nenhum papel. TCH. O homem estalou a língua, pegou o papel da pessoa ao lado e escreveu seu nome. Logo, todos os repórteres terminaram de escrever seus nomes, e Ishiro recolheu todos os papéis. Tudo bem, caia fora. Ishiro sorriu inocentemente. Os repórteres piscaram estupidamente e então gritaram com raiva. O que você quer dizer? Dê-nos nossas respostas. Ishiro colocou os papéis dentro da bolsa, mas pegou um deles e mostrou o texto escrito para todos. O contrato dizia que o acordo escrito era apenas sobre não permitir que eles entrassem no New Negiboro e nunca mais. Não tinha nada a ver com Ishiro ter que responder a quaisquer perguntas. Vá embora. Ele disse friamente e colocou o contrato de volta na bolsa. Nós não vamos embora. O homem que tentou trapacear gritou com raiva. Sim. Todos os repórteres gritaram em uníssono e pareciam muito enfurecidos. Tudo bem, vejo vocês no tribunal, todos vocês. Ishiro pegou a bolsa e se virou para sair dos portões, mas antes disso. Espere. Um dos repórteres gritou, e isso não pode ir a tribunal, certo? Por que não? Ishiro virou o corpo pela metade. Esse contrato não pode ser válido. Você não precisa obter um do tribunal. Deve ser um contrato falso. Assim que o repórter terminou suas palavras, todos atrás dele assentiram. Suspiro. Ishiro mais uma vez pegou o papel e mostrou a todos. Na parte inferior do papel, havia um símbolo da corte de Coldland. Recebi essas informações do tribunal e elas são as mais válidas possíveis. Os repórteres empalideceram e sabiam o que aconteceria se fossem processados. Eles seriam demitidos. Mas passar mais de um mês sem ter nada para mostrar aos seus superiores arruinaria suas carreiras. Eles olharam com ódio para Ishiro e se perguntaram como alguém tão jovem poderia ser tão mau. Ishiro viu os olhares deles e não se importou. Eles foram os que ultrapassaram seus limites, e eles mereceram. Logo, a maioria dos repórteres fez as malas e foi embora, mas poucos ficaram, parecendo muito relutantes. Mas vendo outros indo embora, eles também desistiram e foram embora. Ranger a porta atrás de Ishiro se abriu e Azura apareceu vestindo roupas pesadas de inverno. Eles foram embora. Ela perguntou surpresa e viu Vance se afastando do bairro. Sim, Ishiro sorriu e se virou para ver Lena parada na porta. Eu cuidarei da sua filha. Ele agarrou a mão de Azura e saiu das dependências da mansão. Lena sorriu e acenou com a mão enquanto os observava sair. Logo,
Ishiro e Azura desapareceram de vista. Um dia depois, no país de Sealid, a capital de Sealid era chamada Ocean Soul e era o lugar onde a maior parte dos navios era construída. No lado sul da cidade, um imenso oceano foi visto. A arquitetura da cidade em si era bem antiga, com prédios feitos de tijolos, mas eram excepcionalmente impressionantes. Barcos pequenos e maiores navegavam pelos rios que cortavam a cidade. Atualmente, no porto de Ocean Soul, havia centenas de barcos atracados. Logo, dois indivíduos incrivelmente atraentes apareceram apenas com suas camisetas e shorts. Ishiro estava usando óculos escuros enquanto o sol brilhava sobre ele. Azura tinha seus lindos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, enquanto a maior parte de suas pernas estavam abertas, o que permitia que todos vissem sua pele macia e delicada. Eles caminharam em direção a um grande navio que estava prestes a partir. No fundo do navio, um membro da tripulação estava aceitando ingressos e, depois de confirmar que os ingressos eram legítimos, ele os deixaria entrar. Ingressos. O membro da tripulação disse, parecendo chocado a princípio depois que dois indivíduos desumanamente atraentes apareceram na sua frente. Azura tirou os óculos escuros e olhou para Ishiro. Ela tinha certeza de que ele não havia pedido ingressos. Ishiro colocou a mão no bolso e tirou o cartão prateado. Quando o tripulante viu isso, ele se ajoelhou no chão, o que chocou todos ao redor do navio, e também, Ishiro pareceu muito surpreso. Bem-vindo ao cavaleiro da nave Storm. Ele fez uma profunda reverência e gritou, competidor do teste. Assim que as palavras saíram de sua boca, todos ficaram chocados e se perguntaram o que aquelas palavras significavam. Mas todos no navio sabiam exatamente o que isso significava. Muitos olhares curiosos se fixaram em Ishiro, poucos tentaram pressioná-lo, mas ele apenas deu de ombros e sorriu inocentemente. Todos no navio sabiam. Esse jovem não era um rapaz simples. Martial Arts System. Capítulo 367. Velho inimigo olhem, golfinhos. Azura exclamou e apontou para o mar, onde contornos de golfinhos nadando podiam ser vistos. Na frente dela havia um corrimão de segurança, que impedia que alguém caísse. Ishiro levantou um pouco os óculos escuros e conseguiu ver as figuras nadando no mar pelas frestas da grade. Sua figura alta estava deitada em uma cadeira de praia. Depois de sofrer com o frio, ele finalmente pôde aproveitar o sol e o calor, e era exatamente isso que ele planejava fazer. Irmão, há lugares disponíveis. Azura virou a cabeça em direção ao som e viu dezenas de figuras. A maioria delas estava sozinha, mas algumas estavam com uma pessoa de meia idade. Será que eles são todos candidatos ao teste? Ela pensou, mas então se lembrou do som e viu uma jovem de 16 anos arrastando um rapaz atrás dele. A jovem estava linda com seu vestido de verão e longos cabelos ruivos. Ela tinha um sorriso bobo no rosto enquanto arrastava o rapaz atrás dela. O jovem suspirou profundamente. Ele tinha cabelo castanho curto com uma camiseta e shorts, o que deixava seus braços musculosos e pernas de aparência forte visíveis. Com licença, esses assentos estão disponíveis? A jovem perguntou alegremente e apontou para as outras 3 cadeiras de praia ao lado de Ishiro. O assento ao lado de Ishiro estava ocupado com uma bolsa rosa que pertencia a Azura, mas os outros 2 não. Sim, Azura respondeu e estreitou os olhos enquanto observava a jovem mulher passando por ela e sentando-se no assento que ficava bem ao lado do de Azura. O jovem suspirou e sentou-se ao lado da jovem. Vocês 2 fazem parte do teste? A jovem perguntou alegremente. Irmã, pare com isso. O jovem suspirou e cobriu o rosto de vergonha. Estou apenas curiosa. A jovem sorriu e apontou para si mesma. Meu nome é Maria, e sou uma das concorrentes. Meu nome é Azura. Azura olhou para o namorado, que parecia estar dormindo. Eu não sou uma das contenders. Maria inclinou a cabeça. Então como você entrou na nave? Azura apontou para o jovem de cabelos pretos. Meu namorado é um concorrente. A sobrancelha de Maria se contraiu quando ela viu Azura dando muita importância à palavra namorado. Entendo. Ela olhou para o jovem, que não havia se movido nem um centímetro. Ele está dormindo? Não. De repente, Ishiro falou. Oh, prazer em conhecê-la. Meu nome é Maria. Ela estendeu a mão para um aperto de mão. Azura estreitou os olhos. Ishiro ficou em silêncio. Maria puxou a mão desajeitadamente para trás. Isso não é legal. Irmã, por favor,
Pare. O jovem parecia exausto e tentou impedir a irmã. Azura sentou-se em seu assento e sorriu inocentemente para Maria enquanto agarrava a mão de Ishiro. De qualquer forma, a sobrancelha de Maria se contraiu com as palhaçadas de Azura. Azura, certo? Azura sentiu. Por que você veio aqui? Para ser um fardo para seu namorado? Ela sorriu inocentemente, mas havia um olhar assustador em seus olhos. A bochecha de Azura se contraiu. De onde você é? Liryu, Maria respondeu e franziu a testa, imaginando por que ela queria saber disso. Oh! Azura cobriu a boca e sorriu inocentemente. Merda, continente. Maria exclamou, sua vadia. Azura sorriu inocentemente e fechou os olhos, enquanto Maria quase atacou, mas foi impedida pelo irmão. Acalme-se. Ele gritou e conseguiu acalmar a raiva da irmã. Grrr. Maria rosnou e olhou feio para Azura, que estava sorrindo inocentemente, mas parecia muito atraente, fazendo com que muitos rapazes a olhassem furtivamente. Ela também era uma pessoa muito adorável, mas diante de Azura, ela era ofuscada. Ela fez beicinho e desviou o olhar, a irritação ainda visível em seus traços fofos. Chegaremos à ilha em 10 horas, você não pode se comportar? Perguntou seu irmão, chamado Marcar. Mas, foi culpa dela. As bochechas de Maria inflaram e seu rosto ficou mais vermelho. O sorriso de Azura estava ficando cada vez maior, o que a deixou ainda mais irritada. Nas horas seguintes, o navio avançou em ritmo acelerado, e a ilha do grão-mestre estava se aproximando. Chegamos, disse Marca e se levantou da cadeira. À distância, ele viu uma ilha enorme com grandes montanhas no centro. Maria se levantou animada e começou a pular alegremente. Finalmente, ela se virou e olhou feio para Azura. A batalha de palavras durou a viagem inteira e eles se tornaram aqui inimigos. Marido, chegamos. Azura sacudiu Ishiro para acordá-lo. Ishiro tirou os óculos escuros e esfregou os olhos. Assim que abriu os olhos, ele viu uma ilha majestosa à distância. Ele se levantou lentamente da cadeira e parou em frente ao corrimão de segurança. Ele é forte. Marca pensou ao ver Ishiro se movendo, mas isso por si só lhe dava uma pressão invisível que palavras não conseguiam descrever. Ele não foi o único que sentiu isso. Dezenas de olhares estavam presos em Ishiro enquanto ele estava simplesmente parado com o vento soprando bem em seu rosto. Você é forte. Enquanto outros pensavam sobre isso em suas mentes, Maria deixou escapar. É claro que ele vai vencer. Azura proclamou orgulhosamente. Ganhar? Ah! De repente, a multidão de jovens começou a rir. Azura olhou feio para a voz e arregalou os olhos em choque. O que você está fazendo aqui? Ishiro reconheceu a voz, mas não virou a cabeça para ele. Achei que você tivesse se escondido. Averi. Sua voz deixou o mar inquieto. Da multidão de rapazes e moças, surgiu uma figura de cabelos loiros. Ele usava uma máscara cobrindo a maior parte do rosto, mas apenas uma pequena parte dela estava visível. O cabelo loiro de Averi ainda era sedoso e muito bonito, mas seu rosto por baixo da máscara poderia ser considerado uma abominação. Sentiu minha falta? Averi disse ironicamente, e seu cabelo loiro começou a esvoaçar atrás dele enquanto uma aura invisível apareceu ao seu redor. Todos tiveram que dar um passo para trás depois que a aura de Averi aumentou de intensidade. Azura olhou para Ishiro e Averi, imaginando o que iria acontecer. Ela conhece muito bem o namorado e estava com medo de que ele matasse Averi e fosse desclassificado. Martial Arts System. Capítulo 368. O teste está prestes a começar. Maria e Marca franziram a testa diante da cena. Eles tinham um palpite de que o homem mascarado e o jovem de cabelos pretos não tinham um bom relacionamento. Ei, Azura, você está linda como sempre. Averi sorriu por baixo da máscara e fez uma pequena reverência para a linda garota. Averi, minha surra lhe causou um ferimento na cabeça. Ishiro finalmente se virou para olhar para Averi. Você deveria manter o nome dela fora da sua boca desfigurada. A sobrancelha de Averi se contraiu, e todos ao redor dele se viraram para olhar seu rosto. A maioria se perguntou se ele estava realmente desfigurado. Isso não é muito legal. Ele respondeu com um tom inocente. Afinal, somos melhores amigos. Ishiro sorriu inocentemente e assentiu. É verdade. Deixe-me consertar seu ferimento na cabeça batendo ainda mais forte dessa vez. Não se preocupe, eu sou médico. Muito gentil da sua parte. Averi respondeu e riu,
Lembre-se do lema. Melhores amigos compartilham tudo. Comida. Dinheiro. Mulheres. Ele olhou para Azura e piscou. Azura quase vomitou, mas conseguiu manter o rosto sério. Muito engraçado. Ichiro sorriu e começou a andar. Seu primeiro passo fez o navio tremer. Seu segundo passo deixou o mar agitado. Seu terceiro passo empurrou Avery para trás um único passo. Oh! Avery pareceu surpreso e começou a bater palmas. Boa! Aplausos, aplausos. Ele continuou batendo palmas e, logo, Ichiro estava bem na sua frente, olhando para ele com seu olhar habitual. Qual é a sensação de ser órfão? Ichiro perguntou de repente. É? Avery arregalou seu único olho restante em choque. O que você quer dizer? Bem, sua família abandonou você e provavelmente já apagou seu nome do registro familiar. Suas palavras perfuraram o coração de Avery, e a dor que ele estava escondendo ressurgiu. Tudo porque você era muito fraco e perdido para mim. Ichiro sorriu inocentemente e deu um tapinha em seu ombro, que não tinha mais a mesma força e confiança de antes. Não consigo nem imaginar como você está se sentindo atualmente. Avery mordeu o lábio e olhou para ele com ódio. Tenha cuidado com as palavras que segue. Ichiro se aproximou e sussurrou. Você deve se sentir patético. Fraco. Inútil. Eu menti quando disse que não consegui imaginar isso, quando na verdade consigo. Mas não consigo me imaginar sendo alguém como você, que não faz nada para mudar isso. Oh, você se tornou mais confiante, eu vejo. Avery zombou e sussurrou com ódio. Como está Sariel? A morte dele foi dolorosa. Ichiro sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Ele sobreviveu. Você é tão inútil que nem consegue matar direito. Mas tudo bem, você não pode ser bom em tudo, certo? Impossível. Avery exclamou. Você está mentindo. Sou eu? Ichiro sorriu e virou a cabeça em direção à ilha, que ficava a menos de 100 metros de distância. Boa sorte no teste. Ele se virou e caminhou de volta até Azura, que estava nervosa depois de ver o confronto entre os dois titãs. Ichiro. Ichiro parou quando ouviu a voz de Avery. Eu não me importo com Azura, então não precisa se preocupar que eu possa fazer algo com ela. Avery apontou para ele e disse com um tom frio. Isso é entre você e eu vou derrotar você, e eu vou esmagar você. Bem, boa sorte com isso. Ichiro pegou sua bolsa e saiu com Azura. O navio logo atracou no porto da ilha, onde 4 navios igualmente enormes já estavam atracados. Logo, todos desembarcaram do navio e deram os primeiros passos no solo da ilha. Avery ignorou todos e, com um olhar frio, entrou na floresta, onde um caminho de pedra os esperava. O caminho os leva direto ao templo. Você está bem? Azura perguntou depois de ver Ichiro olhando para Avery, que desapareceu na floresta. Sim. Ichiro respondeu e agarrou sua mão macia. Vamos. Azura sentiu alegremente e entrou no caminho de pedra com Ichiro. Logo, o restante dos rapazes e moças entraram no caminho de pedra, e muitos pareciam animados com o próximo teste. Mas Ichiro achou estranho. Ver o número de homens e mulheres jovens atrás dele o fez pensar. Nem todos pareciam fortes, e era um lugar onde os gênios se reuniam. Ele não consegue se lembrar de tudo que Sim disse, mas dizem que é o lugar onde os maiores gênios se reúnem. Mas a maioria dos jovens homens e mulheres atrás dele não tem exatamente a aparência que um gênio deveria ter. Depois de caminhar por 1 hora, eles chegaram ao fim do caminho de pedra e, à sua frente, havia escadas que levavam ao topo da montanha. Azura enxugou o suor e suspirou ao ver que ainda havia uma longa caminhada pela frente. Ichiro olhou para trás e viu que eles tinham deixado a maioria das pessoas para trás porque andavam um pouco mais rápido que os outros. Ele colocou a bolsa nas costas e rapidamente pegou a bolsa de Azura e a colocou nas costas. O que você está fazendo? Azura perguntou depois de ver Ichiro carregando as sacolas nas costas. Isso. Ichiro se moveu para trás de Azura e afastou suas pernas. Que ela? Azura pensou que ia cair no chão, mas logo sentiu 2 braços musculosos sob sua bunda e costas. É? Ela olhou surpresa para Ichiro, que a carregava como uma princesa. Ichiro começou a subir as escadas. O que você está fazendo? Azura colocou os braços em volta da cabeça dele e perguntou com um tom fofo. Ichiro sorriu e se aproximou. Estamos sendo observados. Azura arregalou os olhos em choque. Inimigos? Ichiro riu e balançou a cabeça. Não. Algumas crianças curiosas. Ele olhou para as árvores,
onde crianças de 8 a 12 anos olhavam diretamente para elas. No total, eram 3 meninos e 2 meninas. Os meninos pareciam animados depois de ver o jovem de aparência forte, enquanto a menina corou com a demonstração íntima. Para eles, era algo muito íntimo, até mesmo segurar as mãos seria algo que eles não conseguiriam lidar. Azura riu e acenou para as crianças, que acenaram de volta. Ichiro começou a subir as escadas lentamente, sem esforço, mesmo carregando 2 bolsas cheias de todo tipo de itens e uma certa garota nos braços. No topo da escada, ele podia ver sombras de prédios e muitas presenças poderosas. O rosto de Ichiro começou a mostrar um pequeno sorriso, pois ele sentiu como se estivesse sendo observado por um ser divino. No topo da montanha, Shinu abriu os olhos e sorriu. Ele está aqui, em frente ao templo. Centenas de jovens, homens e mulheres, estavam reunidos. Todos eles permaneceram de pé, sem se mover, e seus olhares estavam cheios de excitação. O teste estava prestes a começar. Martial Arts System. Capítulo 369. Templo dos Grandes Mestres. Centenas de jovens, homens e mulheres, estavam eretos, com o queixo erguido em sinal de orgulho. Eles foram escolhidos como um dos maiores gênios do mundo. O orgulho deles não podia ser descrito com palavras, mas por causa desse orgulho, a arrogância se seguiu. Havia poucos indivíduos com aparência muito singular. Alguns eram completamente bronzeados, com corpos musculosos e pele de animais como vestimenta. Poucos rapazes e moças usavam roupas luxuosas, o que os fazia suar sob o sol forte. Eles usavam guardanapos para enxugar o suor, mas não tinham intenção de diminuir a intensidade das roupas e, em vez disso, sofriam com o calor. Depois, havia os rapazes e moças que vestiam roupas de verão e aproveitavam o calor. Diante deles estava o templo desgastado, e muitos deles primeiro se perguntaram se estavam no lugar certo, mas receberam suas respostas bem rápido. Ao redor da montanha, havia outros picos que estavam conectados com a montanha principal. No topo das montanhas, havia templos e todos os tipos de construções de madeira. Eles conseguiram ver os contornos das figuras no topo das montanhas, e alguns deles reconheceram algumas. Havia familiares, parentes, mestres e amigos. Todos eles eram espectadores do teste. Eles estavam sentados ao redor de mesas, discutindo entre si sobre os membros da geração mais jovem que estavam participando. Alguns se gabavam, outros ficavam em silêncio, mas todos estavam nervosos. Em uma das mesas, um homem de cabelos grisalhos e barba parada estava sentado com outras 3 figuras de meia-idade. Seus olhos mostravam sinais de fadiga, mas seu rosto mostrava leve excitação. Sim, você está pronto para perder? Um homem de meia-idade sorriu e bateu na mesa. Estou muito confiante desta vez. Sim, sorriu e tomou um gole de chá. Bem, também estou bastante confiante sobre meus escolhidos. TCH. O homem de meia-idade balançou a cabeça. Ele era amigo de longa data de Sim, Borbus, e sabia o quão impulsivas suas decisões sempre eram. Pode haver uma chance de que suas escolhas tenham sido terríveis desta vez. Você vê seus escolhidos em algum lugar? Borbus perguntou, querendo dar uma olhada neles. Bem, 2 dos meus escolhidos já foram descansar. Sim, disse de ombros, meu terceiro. Ainda não chegou. Oh! Borbus levantou uma sobrancelha. Raramente alguém chega atrasado. Sim, sorriu ironicamente e sabia o quão impulsiva foi sua decisão quando escolheu o terceiro. A maioria dos contenders chegou há muitos dias e, atualmente, os que estavam no quintal eram o último lote. Havia milhares de jovens, homens e mulheres, reunidos, mas ninguém sabia por que havia tantos. Alguns rapazes e moças que não foram escolhidos ficaram bravos no começo, mas depois suas famílias souberam que poderiam levar a geração mais jovem com eles e, mesmo não fazendo parte do teste, ainda poderiam se comparar aos melhores. Sim, achou que era uma excelente ideia, principalmente porque o mundo estava decaindo. A morte de Abyss foi algo que mudou tudo. Também foi a razão pela qual há tantos membros da geração mais jovem desta vez. O futuro depende dos ombros deles, e era melhor ajudá-los a melhorar. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas muitos temem isso há muito tempo. A morte de Abyss foi o sinal de que algo terrível estava por vir. Em frente ao templo dos grandes mestres, os rapazes e moças estavam discutindo entre si, mas logo ouviram passos no templo. Todos ficaram quietos e instantaneamente endireitaram as costas.
do templo. Uma figura magra com vestes douradas chegou com outras 10 figuras que usavam vestes semelhantes. Instantaneamente, o pátio foi tomado por uma pressão intensa. Os rapazes e moças empalideceram e começaram a suar enquanto tentavam desesperadamente se levantar. A figura magra era calva, mas uma sabedoria infinita era visível em seu rosto. Ele sorriu e disse calmamente: "Meu nome é Shinu. Eu sou o professor do Dharma do Templo dos Grandes Mestres. Bem-vindo." Depois que ele revelou sua identidade, os rapazes e moças não conseguiram mais ficar de pé e caíram de joelhos. Alguns deles tentaram se levantar, mas a pressão era muito forte. As 10 figuras ao redor de Shinu tinham olhares estoicos, alguns deles desapontados ao ver a geração mais jovem incapaz de se manter de pé. Oh! Shinu de repente começou a rir, e seus olhos se curvaram em diversão quando ele viu alguém ainda de pé. As 10 figuras ao redor de Shinu eram os 10 grandes mestres, e a maioria deles pareceu interessada depois de ver um dos membros da geração mais jovem de pé. A figura era um jovem de cabelos pretos e um corpo que seria invejado por muitos. Ao lado do jovem estava uma garota de cabelos pretos deitada de bruços, incapaz de se mover um centímetro sequer. Ela não era a única que estava deitada de bruços. Na verdade muitas estavam, mas ela queria se levantar. Seus lábios sangraram enquanto ela empurrava o corpo para cima, mas só conseguiu ficar de joelhos até que houvesse muito peso em seus ombros. Shinu silenciosamente bateu palmas para o jovem. "Excelente." Ele acenou com a mão e a pressão desapareceu. Os rapazes e moças respiraram fundo, e alguns estavam exaustos demais para sequer tentar ficar de pé. "Todos, sigam-me." Shinu se virou e começou a ir embora com o resto dos grandes mestres. Os rapazes e moças tentaram se levantar, mas era mais fácil falar do que fazer. "Você consegue ficar de pé?" Ishiro estendeu a mão e viu Azura suando baldes. Sim. Ela agarrou a mão dele e se levantou com a ajuda dele. Suas pernas tremiam, mas ela não queria ser um fardo e apenas cerrou os dentes e se forçou a continuar de pé. Ishiro e Azura passaram pelos membros exaustos da geração mais jovem, que pareciam chocados ao vê-los caminhando. Eles mal conseguiam levantar os dedos, muito menos se mover. Eles subiram as escadas e entraram no templo, mas do outro lado do templo havia outro par de portas. E do outro lado da porta havia uma aldeia. Martial Arts System. Capítulo 370. Império. Do outro lado do templo havia uma vila feita de construções medievais. A maioria dos edifícios era feita de tijolos e madeira, e havia facilmente mais de 100 edifícios. Os discípulos do templo tinham suas próprias lojas e restaurantes, onde a maioria deles passava o tempo quando não estava treinando. Os rapazes e moças ficaram chocados com a revelação. Eles achavam que a montanha tinha apenas um templo desgastado, mas ali havia uma vila autêntica. Logo, dezenas de discípulos chegaram, a maioria deles vestindo vestes verdes, e alguns, rosas. Os discípulos homens tinham a cabeça raspada, enquanto as discípulas mulheres tinham o cabelo preso em um rabo de cavalo. "Sigam os discípulos, e eles mostrarão onde todos vocês estarão vivendo", disse Shinu e entrou no templo com outros grão-mestres. Assim que Shinu passou por Ishiro, eles tiveram um momento de contato visual, mas durou apenas uma fração de segundo. Assim que ele saiu, Ishiro franziu a testa e olhou para trás. Ele ainda sentia uma aura invisível cercando seu corpo, mas ele deu de ombros e começou a seguir os discípulos com Azura. A estrada ao redor da vila era surpreendentemente pavimentada e muito bem conservada. Os rapazes e moças viram todos os tipos de lojas e restaurantes onde os discípulos estavam trabalhando, e alguns dos clientes faziam parte da geração mais jovem que chegou antes. A maioria deles notou o novo grupo de gerações mais jovens, mas não pareceu impressionado e rapidamente desviou o olhar para continuar comprando. A maioria dos jovens na frente de Shiro zombou e ainda agiu com a mesma arrogância quando chegaram. A maioria das gerações mais jovens já havia encontrado seus prédios, e logo chegou a vez de Shiro e Azura. Eles seguiram um dos discípulos, que era calvo e tinha um olhar severo no rosto. "É este." Ele parou em frente a um prédio simples de um andar, com um único quarto, banheiro e cozinha. "Nome?" Ele tirou um pedaço de papel do bolso e perguntou, depressa: "Não tenho o dia inteiro." "Kurogami Ishiro." Ishiro respondeu, sem se importar muito com a grosseria do discípulo. O discípulo franziu a testa e lembrou-se daquele nome em algum lugar. Logo ele descobriu o nome no papel,
Kurogami Ishiro, escolhido. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele olhava com medo para o jovem, escolhido. Por que diabos ele chegou tão tarde? Eu pensei que todos eles já tinham chegado. Ele largou o papel e ansiosamente tirou uma caixinha do bolso. Shinu, por algum motivo, deu a ele a caixa momentos antes de serem informados para mostrar as casas para um novo lote. Ele não sabia o que era, mas agora teve um palpite. O discípulo abriu a caixa e dentro dela havia um anel prateado. Ele pegou o anel de prata e ofereceu a Ishiro, e aqui, este é o anel para os escolhidos. Oh! Ishiro estava prestes a pegar o anel, mas então alguém o arrancou. O discípulo olhou assustado e viu uma garota de cabelos pretos segurando o anel com as bochechas inchadas. Ishiro olhou para Azura. Ela agarrou a mão dele e colocou o anel em seu dedo anelar. Ela sorriu e levantou o queixo orgulhosamente. Certo. Ishiro pensou que sua namorada estava ficando mais estranha a cada dia. Bem, estou indo. Bem-vindos à Ilha dos Grandes Mestres. O discípulo fez uma reverência e saiu correndo. Ele não perguntou meu nome. Azura viu os discípulos saindo correndo. Devo ter esquecido. Ishiro deu de ombros e abriu a porta de madeira. Desempacote as coisas. Tenho que visitar o templo. Ah, vai demorar muito? Ela perguntou e pegou as sacolas de Ishiro. Não. Ishiro balançou a cabeça e, assim que Azura fechou a porta, ele se virou e começou a caminhar de volta para o templo. O anel em seu dedo era muito visível, e muitos dos discípulos ao redor e membros da geração mais jovem o viram. Era um sinal de escolhido. Seus rostos ficaram sérios enquanto olhavam para o jovem de cabelos pretos. Ele foi escolhido como um dos maiores gênios do mundo. Droga, onde está a bebida? Os passos de Ishiro pararam quando ele viu 3 jovens saindo cambaleando da loja. A princípio, ele não se importou com os jovens, mas então viu algo que o deixou surpreso. Os 3 jovens tinham um anel de prata semelhante em seus dedos. O primeiro jovem tinha um rosto loiro baixo e atraente. Ele tinha sobrancelhas pontudas com olhos azuis e um nariz delicado, dando-lhe uma aparência de elegância e atratividade. O segundo jovem tinha cabelos ruivos curtos e um rosto bonito. Acima de seus olhos vermelhos, havia sobrancelhas de aparência delicada, e incluindo sua pele delicada, ele realmente parecia bonito, embora fosse claramente um homem de acordo com sua estatura atlética. O terceiro jovem tinha cabelos pretos curtos, um rosto bonito, sobrancelhas finas, um nariz delicado e olhos azuis brilhantes. Porra, por que não tem bebida? Lord Imperial gritou com um olhar enfurecido. Eles querem que a gente morra de sede. Lone Sunlove chutou a pedra no chão, que atingiu um discípulo próximo na testa. Ops! Ele sorriu ironicamente quando o discípulo ficou furioso, mas depois de ver seus anéis de prata, ele apenas cerrou os dentes e foi embora. Ares Monstar riu e casualmente virou a cabeça para a direita, mas instantaneamente seus olhos se arregalaram em choque. Ele tocou os ombros de 2 de seus amigos, que franziram a testa e viraram a cabeça na mesma direção de Ares. No início, seus rostos eram normais até que seus olhos quase saltaram das órbitas. Ishiro olhou diretamente para os jovens e se sentiu pressionado. Seu rosto ficou sério quando ele entendeu que eles estavam longe de serem fracos. Eles podiam ser tão fortes quanto ele. O mundo é realmente vasto. Sua boca se curvou em um pequeno sorriso, e ele se sentiu animado com a possibilidade de realmente lutar nas próximas batalhas. Você é Ishiro, certo? Lord perguntou com um sorriso louco aparecendo em seu rosto. Sim. Ishiro ficou surpreso que eles soubessem quem ele era. Lord, Lone e Ares se entreolharam antes de concordar. Ishiro, o que você acha de ficar bêbado? Lord perguntou com os olhos semicerrados. Bem, estou com um pouco de sede. Ishiro respondeu e viu os 3 jovens o cercando. Aparentemente, há uma adega no templo. Lone sussurrou e apontou para o edifício desgastado à distância. Você quer roubar dos grandes mestres? Ishiro perguntou com um olhar chocado. Esses caras são loucos. Roubar, PFFT. Lord acenou com a mão e sorriu inocentemente. Pegar emprestado e talvez devolver menos do que realmente pegamos. Eles olharam para Ishiro com olhos brilhantes. Suspiro. Tudo bem. Ishiro respondeu, mas se vocês forem pegos, eu nunca conheci nenhum de vocês. Claro, seja uma distração. Lord deu um tapinha em seu ombro e sorriu. Vamos conversar quando conseguirmos pegar o vinho emprestado.
A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.